Bom dia a todos, tudo bem com vocês? E grande prazer estar com vocês aqui para a gente falar um pouco sobre a Volkswagen, sobre meus cases de carreira, sobre a minha vida. E prometo que vai ser bem legal. Corrido, 20 minutos, mas prometo que vai ser, no mínimo, bem divertido. Então, vamos falar um pouco sobre o novo veio de novo, e vocês vão entender um pouquinho por que a gente usa esse conceito, e o que aconteceu na Volkswagen nesses últimos 4 anos, e eu estou presente por lá. Bom, um pouquinho da minha vida pessoal, eu tenho essa galerinha aqui para cuidar. Estou com 50 anos de idade, casado, 3 filhos, tenho uma filha no meu primeiro casamento, a Gabi, tem com 23 anos, formada em Direito, é aquela que está ali em cima, na escadinha. Depois, com a Ana, eu tenho o Mateio e o Luca com 5 anos e 1 ano e 7 meses. Então, vocês veem que eu gosto de bastante emoção na minha vida, vamos dizer assim. Meu é profissional. Eu já trabalhei 27 anos na Stellantis, na verdade, ainda na época de Fiat. Fiz praticamente toda a minha carreira lá. Passei por Jeep, passei por Dodge, passei por Chrysler, por Ram. Trabalhei muito forte em parceria, trabalhei no banco da marca também, muito forte na parceria com Bradesco e Itaú. Fiz muitos amigos, ainda tenho muitos amigos por lá. Mas é isso, 4 anos na Volkswagen. Por que Volkswagen? Estava eu lá quietinho, seguindo minha carreira, já sabia o que ia fazer. E aí houve um primeiro contato, houve um namoro, casei talvez pela 3ª vez, né? E é isso, 4 anos na Volkswagen, onde eu sou muito feliz e trago muitas coisas legais também. Bom, falando um pouco aqui então sobre o que é de verdade esse novo que sempre vem, falando sobre experiência, estratégia, ideias, sugestões, o que é essa vida que a gente leva todos os dias. E vamos entender um pouquinho, então, o que a gente fala sobre criação de valor estratégico dentro da Volkswagen e dentro do meu dia a dia. Nessa palestra que eu vou fazer para vocês, tem muita experiência, muita inovação, muita gestão, muito time, muita parceria com times também, poucos recursos que a gente tem realmente, muitas limitações, embora as pessoas pensem, pô, você está na Volkswagen, tem grana sobrando, etc. e tal. Galera, não tem não. Não tem não, a vida não é fácil, nada fácil, principalmente em marcas desse tamanho, você tem que insistir, provar muitas coisas para ganhar seus recursos, e a gente tem feito isso muito bem, e, obviamente, tomar riscos calculados e falar muito sobre superação. O que eu aprendi na minha carreira nesses 31 anos de indústria automotiva, mais 3 de carteira assinada, quase 35 anos trabalhando? Primeira coisa, né, acredite no poder da sua ideia. Quando você tem uma ideia, ela é muito diferente, ela é muito legal, ela é muito disruptiva, e você acredita, defenda a sua ideia. Né? E, principalmente, assim, fica mais fácil você defender uma ideia quando você sabe também contar uma boa história. Eu sou, obviamente, vendedor, consigo traduzir as minhas histórias em resultados, mas, de verdade, quando você vai para um board e você consegue defender aquela sua ideia, ou mesmo na sua chefia no dia a dia, usando principalmente hoje os recursos de tecnologia, você vende realmente uma ideia mais fácil. Então, saiba contar uma boa história, acredite na sua ideia, não desista, use as tecnologias como meio e tenha as melhores pessoas. Se eu tivesse que resumir o que eu fiz esses 31 anos, independente da posição que eu tivesse, numa posição que eu entrei numa companhia, até um board member como eu sou, são esses os 4 fatores que eu traria para vocês sempre pensarem o que te leva a fazer sucesso. Então, meu primeiro case aqui, eu vou falar dos 70 anos da Volkswagen no Brasil e vou falar sobre uma festa. Pô, Roger, mas você veio aqui para falar sobre festa? Não, gente, eu não vim aqui para falar sobre festa. Mas foi através de uma festa que muitas coisas que eu vou contar aconteceram. A gente fez 70 anos agora em 2023, e aí o meu time de marketing, junto com o meu time de eventos, a gente propôs para a companhia fazer uma celebração dos 70 anos, obviamente, não são todas as marcas que marcam hoje passa dos 70 anos no Brasil. Então, somos privilegiados, conseguimos chegar até aqui, e aí resolvemos fazer uma festa para 2.000 pessoas. Era o que a grana dava. Aí íamos chamar concessionários, parceiros, fornecedores, governo, relações, etc. E alguns funcionários e alguns clientes. Mas aí o meu time é muito ambicioso. Lívia Kinoshita, a minha diretora de marketing, vocês devem conhecer muito bem, e Carla Cune, a minha gerente de eventos, falaram assim, chefe, em vez de fazer uma festa para 2.000 pessoas, empratado, tudo bonitinho, etc. e tal, vamos fazer uma festa grande, vamos fazer uma festa para 20.000 pessoas. Eu falei, vocês estão malucas, como é que eu não tenho dinheiro para isso? Né? A companhia não vai topar. Bom, levamos para o meu CEO, e aí o que aconteceu? Com o nosso poder de convencimento,
a gente não tinha grana para isso, a gente mudou um pouquinho o nosso projeto e não fizemos uma festa nem para 2.000 pessoas, mas também não fizemos para 20.000 pessoas, e fizemos para 6.000 pessoas. E o que a gente fez, no final das contas, para juntar toda essa grana? A gente pegou e antecipou alguns eventos. Tem um evento na Volkswagen que chama Brand Day, onde eu apresento os produtos para os concessionários, para os stakeholders, para os fornecedores, muito sigiloso. E a gente juntou 2 eventos em um só, e resolveu, então, fazer uma festa. E vocês vão entender por que da festa, para a gente chegar um pouquinho mais adiante. Vamos lá. Acho que está sem som. Eu vou narrando aqui. Bom, a festa foi, então, no Ibirapuera. Convidamos 6.000 pessoas. Fizemos, então, trouxemos toda a nossa história para dentro, obviamente, dessa festa, tendo a demonstração de todos os nossos produtos, desde os heritages, né, lá atrás, desde a Kombi, desde a Brasília, desde o Fusca. Levamos funcionários das fábricas também. As pessoas adoram trabalhar na Volkswagen. Não falem mal da marca. Se vocês tiverem críticas, falem comigo, não falem com meus funcionários, porque eles vão se defender, tá bom? E é muito orgulho trabalhar por lá. E aí trouxemos também todo o board da Alemanha para essa festa, para eles entenderem, obviamente, o que a gente estava fazendo, e no outro dia participar também do Brand Day. Temos aí alguns globais, como vocês estão vendo, e toda a demonstração do nosso. Esses são nossos CEOs, e vão aparecer algumas figuras aí conhecidas. Eu vou deixar vocês assistirem um pouquinho o que foi. Então, temos toda a nossa gama ali, fizemos ali... esse rapaz eu acho que a gente conhece. E, então, fizemos a celebração. Já deu um spoiler ali, Maria Rita, né, passando por ali, Ivete Sangalo. Ou seja, fizemos, então, uma grande celebração. E por aí vamos, então. A gente precisava, no marketing, voltar com um conceito. Eu queria voltar com o conceito Volkswagen do você conhece, você confia. Isso é muito forte dentro da Volkswagen, mas não dava para pular direto para ele sem antes a gente tivesse algo mais formatado. E aí a gente resgatou a oportunidade, porque, de verdade, todo mundo tem uma história com a Volkswagen. Isso é real. Os nossos avós, os nossos pais, os nossos tios, todo mundo tem uma história. E a Volkswagen faz parte da paisagem do Brasil. E aí, então, o que a gente fez? Novamente, uma ideia. Sucesso que passa de geração para geração. Da onde surgiu essa história? Eu não tinha dinheiro, a gente tinha muitas ideias, a gente tinha um sonho, um QR Code. Eu vou contar a história para vocês, um poder de um QR Code e o poder da comunicação hoje em dia por WhatsApp. Bom, vamos lá. O que aconteceu, então? A gente fez a festa, mas a gente precisava contar para todo mundo que a gente fazia 70 anos. E estava chegando os elétricos na Volkswagen, o ID4 e o ID.Buzz. Principalmente, eu já tinha anunciado o ID4, precisava anunciar o ID.Buzz. E aí, juntando ideias, eu falei assim, bom, eu tenho que gastar dinheiro para fazer o ID.Buzz, eu tenho que comunicar a eletrificação, eu tenho que comunicar os 70 anos. E não tem dinheiro para tudo isso. E aí, o que a gente fez, então? Dentro dessa festa, a gente começou a criar uma história de falar para fora o que a gente ia fazer. Só que esse filme que eu vou passar para vocês, que muitos de vocês assistiram, obviamente, ele foi minimamente negado dentro da companhia. Eu levei para os meus colegas no board pelo menos umas 5 vezes essa campanha. Todas elas eu recebi um não. E não era sobre a campanha, era sobre investimento. A gente não tinha realmente toda a verba para poder fazer tudo, mesmo juntando todos esses fatores que eu falei. Muitas coisas num lugar só. O último argumento, de fato, a quinta vez, da quinta para a sexta, era a grana. Aí eu cheguei para o meu diretor de vendas, ele chama Fernando Silva, e falei o seguinte: Fernando, aqui a campanha, a gente acredita muito, eu e Lívia, a gente está completamente tomado por essa campanha, só que não tem a grana. Se eu vender 3.000 carros a mais do que está no nosso budget, a gente vai conseguir fazer a campanha. Você topa colocar 3.000 carros a mais entre T-Cross e Nivus esse ano, 23, eu junto dinheiro para a campanha e aí não tem mais desculpa dentro do board? Ele falou, chefe, segue lá, nós vamos fazer. Voltei, falei, não tenho mais problema com dinheiro, vou vender 3.000 carros a mais e a gente vai fazer a campanha. Bom, e aí eu acho que vocês conhecem bem essa história. Uma campanha do jeito que foi, negada 5 vezes, o que ela virou no Brasil e no mundo.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. E agora vocês conhecem a história do que foi esse filme, como ele aconteceu. Minha sugestão sempre para vocês: dinheiro, budget, verba, claro que é sempre muito importante, mas não tem algo mais relevante e importante na vida do que uma conexão emocional. Se você tem essa história, se você tem esse legado, usem a seu favor. Isso é extremamente importante. E aí, lembra do QR Code que eu falei para vocês? A gente, de novo, não tinha grana para colocar. Aí eu tinha o filme e a gente não tinha budget para colocar esse filme na TV. Eu já tinha consumido tudo. Foi um pouquinho na festa, foi um pouquinho na produção, etc. e tal, inteligência artificial, algumas horas investidas, né, em provar que inteligência artificial foi a primeira marca a tangibilizar e tocar nesse tema no Brasil. Claro que eu perdi alguns cabelos, mas ganhei eles de volta e tudo deu certo. E por que o QR Code? O que a gente fez? Durante a festa, no final, quando teve, então, ali Maria Rita cantando no palco, a gente passou o filme e convidou essas 6 mil pessoas que estavam na festa, políticos, concessionários, fornecedores, pessoas, Volkswagen, clientes, a lerem o QR Code na tela e dividirem esse filme, baixaram, com a sua família, com seus amigos. E aí depois tinha o filme no grupo do condomínio, tinha para um monte de lugar. Então, um QR Code tem um poder absurdo. O que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, essa propaganda era a propaganda mais vista no Brasil até hoje. E continua sendo, e espero que continue sendo assim por muitos anos. Milhões e milhões de views. Esse foi o dia seguinte, Trend Topics, a propaganda mais vista, mais falada, 630 milhões de impactos. E um mês depois, a gente atingiu tá? Mais de 2,7 bi de potencial de impacto, 1.000 inserções, top 3 no Twitter, Google, Trends, YouTube, etc. e tal. Então, de fato, assim, a minha mensagem para vocês em relação a esse primeiro case: nunca desista das suas melhores ideias e use a sua história, a tecnologia e o seu conhecimento sempre ao seu favor. E tente juntar o maior número de coisas possíveis em uma só, porque isso faz otimizar budget e faz a gente conseguir aprovar as coisas que a gente precisa. Legal? Ainda assim, foi uma propaganda que ganhou 5 leões em Cannes. Semana passada, a gente ganhou o F Brasil, a propaganda mais conhecida no Brasil. Cannes é uma propaganda muito mais ligada à questão de imagem, né, a mensagem. O F não, é a efetividade sobre as propagandas. Então, a gente ganhou no Brasil, concorremos com grandes clientes, grandes amigos meus, Boticário, outras companhias, etc.
Semana passada, a gente foi reconhecido, eu estou muito feliz de ter ganho o F Global, e eu fui convidado essa semana, amanhã estou no SBT, porque tem um troféu imprensa, e vamos torcer para que tudo dê certo e a gente seja lembrado também como marca. Bom, meu segundo case aqui é sobre emoção que gera consideração em venda. Eu tenho falado muito para vocês sobre emoção, como inovar, como impactar, como encantar e como colaborar. E aí, eu precisava criar na Volkswagen uma marca mais próxima, mais humana, mais conectada, mais moderna, mais digital, mais divertida, né, mais emocional. A Volkswagen estava muito afastada dos seus clientes, ela estava mais distante, na época do Das Auto ainda muito séria, né, muito tons de azul e pouco colorida também. E aí chega esse maluco lá, falei, vamos fazer alguma coisa diferente aqui, vamos mudar essa paleta de cores e vamos se apresentar para o nosso mercado de uma forma diferente. Então a gente começou a participar de eventos musicais, onde eu via que era a melhor conexão que eu podia ter com os meus clientes era através desses eventos, porque eu falaria com o maior público possível, porque a gente tem uma gama grande de produtos. Eu tenho desde o Polo até uma Tiguan, agora os elétricos, ou seja, tem uma gama extensa, e como é que eu vendo essa gama e me aproximo dos meus clientes e mudo a minha imagem de marca? Então entramos no Rock in Rio, participamos também do circuito sertanejo. Ano passado a gente fechou para entrar muito forte nessa terra do agro também, que deu super resultado. Mas eu trago aqui hoje o do Rock in Rio e do Volks Festival, porque não adianta a gente ter produtos maravilhosos se a gente não tem a experiência do cliente, se a gente não tem a experimentação. Então eu precisava que os clientes experimentassem os nossos produtos, e a gente criou um evento para famílias, muito legal também. Bom, para vocês entenderem um pouquinho sobre o Rock in Rio, eu trouxe aqui um vídeo, mais do que eu falar, é legal a gente assistir. Como é que uma marca saiu, né, de mais distante, mais fechada, mais intrínseca, para uma marca moderna, próxima e conectada com todos os seus clientes. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things, wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat before you. Take a number. I was lightning before the thunder. Volkswagen. Legal. Algumas curiosidades ali rápidas sobre esse vídeo. Bom, a primeira delas, não sei se vocês repararam, eu tinha uma banda chamada Clevel. É uma banda chamada C-Level, na verdade, que virou Clevel. E o meu CEO, o Ciro Possobon, ele toca em banda de rock. E aí o Rock in Rio formou uma banda,
ele, Justus, e também a Manza da Globo, e Luiz, também da Rock World, para fazer a abertura do Rock in Rio. Essa banda se chama agora Clevel, porque o cara perguntou assim, pô, que banda é essa, Clevel? Aí o cara falou, não, é C-Level, cara, não é Clevel a banda. Bom, é isso. Influencers, extremamente relevante, extremamente importante. Obviamente, vocês viram muitos deles ali. Eles suportam demais a questão de venda de carros e imagem de marca também. Então, minha segunda dica é, a partir da oportunidade que vocês têm influencers ligados diretamente ao seu business, são milhões e milhões e milhões de resultados de imagem de marca que é a favor, obviamente, da produção de uma boa imagem. Volks Festival é um terceiro case que eu trago para vocês também. Lembra que eu falei sobre conhecer produto, ter produto, mas não testar produto. O que a gente fez, então? A Volkswagen lançou carros muito legais no mercado recentemente, é líder em segmento de SUV, líder em segmento de hatch, tem muitas novidades, mas eu precisava colocar os clientes dentro desses carros, porque, na verdade, assim, ainda tinha aquela imagem de Gol, de Voyage. Então, foi toda uma estratégia, tem muita coisa que envolve isso, reformulação de concessionárias, novo mindset, treinamento, aproximação, etc. Porém, aqui também é uma forma que a gente tem de tangibilizar a experiência através, obviamente, a gente não pode deixar de esquecer que quem compra um carro não é somente uma pessoa dentro de uma família, ela é influenciada, usualmente, se é um homem, ele é muito influenciada pela esposa, e assim sucessivamente, e pelos filhos também. Então, por que não criar eventos que rodam o Brasil inteiro, para a gente levar a marca mais próxima, mais humana, mais divertida, mais conectada, mais moderna e mais digital. Vamos conhecer um pouquinho. Volkswagen. Legal. Segura aí. O próximo aqui. Minhas mensagens principais para vocês. Eu tinha mais um case, mas não dá para contar, que é o da Amarok, que foi no circuito sertanejo, que a gente lançou em Barretos. É bem legal também. Se vocês quiserem, está tudo lá no meu LinkedIn. Eu posto muitas coisas daquilo que a gente está fazendo. Meus 3 recados principais, né? Propaganda da Elis nunca foi com o intuito, nunca foi de verdade com o intuito de ganhar prêmios, tá? A gente fez uma campanha para que de verdade a gente queria que realmente as pessoas no café da manhã do dia seguinte, esse sempre foi o propósito, elas falassem sobre relações, sobre a vida, sobre família, sobre o lado humano das coisas. E eu acho que levar esse lado humano dessa gestão que a gente tem na Volkswagen hoje tangibilizou muito forte através da propaganda da Elis, e é isso, né, o que virou, vocês sabem muito bem. Sobre Rock in Rio, por trás do Rock in Rio, não são somente 700 mil, 900 mil pessoas, depende da quantidade de dias que tem um Rock in Rio, um The Town, que a gente vai participar de novo esse ano, não são somente pelas pessoas que estão lá, o público mais jovem, diferenciado para nós. Eu preciso tornar essa marca mais jovem, mais humana também. E, obviamente, a gente é uma marca muito masculina, eu também preciso levar um lado diferente para essa marca. Atrás do Rock in Rio tem muitos dados digitais, né? Com pouco dinheiro eu consigo ficar 7 meses dentro dessa plataforma falando sobre Volkswagen. Então, é onde eu consigo otimizar toda a minha verba. E, obviamente, o Volks Festival
é muito sobre experimentação. A gente já vendeu mais de 3 mil carros, esse ano eu tenho fiz 2, até agora tenho mais 5. E as feiras agro também, que a gente tem uma forte presença e dando muito resultado. Então, são muitas coisas. Segue lá no LinkedIn, espero que vocês tenham gostado. Sucesso para vocês na carreira, na vida, nos resultados. E obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Sucesso a todos. Vamos aplaudir. Roger, obrigado pela participação. Tem um presente especial da 7X. Muito obrigado.